É privilégio poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 6. E nós, enfim, estamos chegando ao final de uma jornada, né, junto ao Sermão da Planície. Então, o livro de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 43 até o versículo 49. Durante todos esses domingos atrás, temos falado sobre duas séries, né? Nós temos uma série no livro de João, uma série no livro de Atos e uma série no livro de Lucas. Eu queria convidar os irmãos a estarem meditando hoje, na última sequência do Sermão da Planície, essa é a última mensagem dessa nossa jornada. Queria dar boas-vindas aos irmãos que estão vendo pela internet também, que o Senhor possa cuidar de você e o Senhor fale ao seu coração também. Diz assim, então, a palavra do Senhor, Lucas capítulo 6, versos 43 em diante. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro no coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e, quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar, Senhor? Pai Santo, nós te damos graças pela oportunidade que temos de falar das tuas coisas, da tua palavra. Que venha o teu amor sobre nós, o teu Espírito, Senhor, a tua revelação. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, sobre esta palavra, aquilo que o Senhor deseja falar ao coração da sua igreja nessa noite. Pai, se conosco, nos conduz, os nossos olhos, ouvidos, boca, narizes, sentidos, Senhor, estejam e sejam para Ti, Senhor, concentrados e ligados ao Senhor. Que o Senhor nos encha de sabedoria, de entendimento, Senhor, para que possamos responder ao Senhor conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. 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 Meus irmãos, alguns meses atrás, nós fizemos algumas mensagens relativas ao Sermão da Planície. Então, só para a gente dar uma contextualizada para quem está chegando hoje, né? Nós iniciamos ali no capítulo 6, desde o verso 1, e fomos agora até o verso de número 49, tratando alguns trechos desse sermão. Diferentemente do Sermão da Montanha, o sermão que está contido em Lucas, ele é chamado e conhecido como Sermão da Planície. Ele acontece logo depois que Jesus chama os seus discípulos, ali na organização do livro de Lucas, obviamente, para estar com ele. É como se Jesus estivesse falando especificamente aos seus discípulos aquilo que ele desejava, ou aquilo que ele desejaria que os discípulos fossem. Fala muito sobre identidade, sobre quem são os discípulos verdadeiros de Jesus. E hoje é a conclusão desse assunto. Na verdade, o próprio texto de Lucas, ele inicia uma conclusão aqui, nesses dois trechos, tanto das árvores
e os seus frutos, quanto também do construtor sábio, né, daquele construtor que constrói a casa sobre a rocha. A parábola dos construtores. E, meus irmãos, não se enganem, há uma diferença daquele que serve ao Senhor para aquele que não serve ao Senhor. Há uma diferença do discípulo verdadeiro e do discípulo falso. A gente pode até por algum tempo perceber algumas similaridades, nós vamos trabalhar isso, e isso pode até nos confundir de alguma forma, mas em algum momento nós vamos perceber aqueles que são e aqueles que não são do Senhor. E que nós sejamos encontrados entre aqueles que são do Senhor, sejamos encontrados entre os discípulos verdadeiros. A régua de Jesus aqui é muito alta, meus irmãos. Ele começa falando das bem-aventuranças, do amor aos inimigos, do julgamento aos outros. E agora, não diferente das outras passagens, Jesus conclui evocando aqui alguns assuntos muito importantes. É importante destacar também que Jesus enfatiza aqui sempre o contrário nesse primeiro texto. É a árvore boa e a árvore má. É o homem bom e o homem mau. Veja que isso é claro na mente de Jesus para mostrar que ou se é de Jesus ou não se é de Jesus. Não existe um meio termo. Você pode até estar num processo, mas do início ao fim desse processo precisa haver um desejo no seu coração de ser transformado por Cristo, de ser transformado por Jesus. E é basicamente esse o assunto que puxa. E é por isso que eu dei o título de Governados por Jesus, porque o centro desse texto é uma pergunta de Jesus que eu queria que ficasse no seu consciente, na sua cabeça, na sua mente. Jesus, no meio da sua explanação, ele está finalizando aqui um sermão, Lucas está finalizando aqui esse trecho, e ele faz uma pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Gente, poucas vezes Jesus fez uma pergunta como essa aos discípulos. Ele chega a perguntar o porquê. É quase como se Jesus estivesse perguntando para você nessa noite: por quê? Por que você me chama Senhor, Senhor, Daniel, e não faz o que eu mando? Gente, uma resposta precisa ser dada para essa pergunta. É isso que eu gostaria de tentar conduzir os irmãos aqui por esse aspecto. Mas tudo se resume a essa frase: ou nós somos governados por Jesus, ou nós não somos governados por Jesus. Ou Jesus é Senhor das nossas vidas, ou Ele não é absolutamente nada. Nós não podemos tratar com o Senhor Jesus como se Jesus fosse algum tipo de produto que nós pudéssemos assim de alguma forma aceitá-lo, ou comprá-lo, ou adquiri-lo, ou usá-lo para alguma coisa que nós queremos fazer de benefício para a nossa vida própria. Não, somos nós que temos que ser aceitos por Ele, meus irmãos. Jesus não está buscando a aceitação de ninguém. Ele é o sinete de toda a criação. Nós não podemos mercantilizar a Jesus. Não podemos tratar Jesus como se Jesus fosse mais um adereço da nossa fé. Como se a fé em Cristo fosse mais uma estrelinha nos nossos bons méritos e nas nossas boas virtudes, porque somos tão bons, damos tantos resultados, nós somos tão produtivos, e Jesus é uma cereja da nossa produtividade. Ou Jesus é o seu tudo, ou Ele não é nada para você. É mais ou menos assim que Jesus quer dizer com esse texto, é isso que Ele quer dizer com esse texto. Nós precisamos nos lembrar que Jesus acabara de chamar os seus discípulos para vir até Ele. E estava os ensinando sobre como seria o coração daqueles que seriam seus discípulos verdadeiros. Ele estava falando aos seus discípulos. E nesse trecho, Ele exige que os seus discípulos tomem uma ação, tomem uma atitude em relação ao que eles estão ouvindo, com base naquilo que eles estão ouvindo de Jesus. E eu queria
E aqui vai uma proposta para Jesus governar o nosso coração de uma vez por todas. Eu queria trabalhar com os irmãos hoje 5 lições, para que possamos avaliar se Jesus governa ou não as nossas vidas. E a partir disso, nós nos abrirmos para esse governo, para esse senhorio de fato de Jesus. Outro destaque que é importante nós introduzirmos, antes que nós possamos mergulhar no texto bíblico mais profundamente, é que Jesus inicia o fim desse sermão falando sobre a natureza de 2 árvores. Então ele aponta para algo muito especial, que é a natureza de algo. Isso é muito importante em relação ao governo de Jesus sobre as nossas vidas. Nós vamos ver que Jesus, para que isso aconteça, ele transforma as nossas essências, ele muda as nossas naturezas. O primeiro passo para sermos governados por Jesus é que ele tenha tocado as nossas naturezas, as nossas essências tenham sido mudadas por Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Como é que nós sabemos se somos de Jesus? Como é que nós podemos saber o que Jesus espera de nós? Um cuidado aqui que Jesus apresenta logo nesse início é que nós não podemos perverter a ordem em que Jesus deseja apresentar esses argumentos. Veja, quando nós lemos, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, dá uma impressão de que a árvore é conhecida pelos seus frutos, isso é verdade. Mas os frutos dependem da árvore, e não a árvore dos frutos. Ou seja, os frutos não são determinantes de que a árvore é boa. Mas se os frutos são bons, é porque a árvore é boa. O que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer com isso aos irmãos? Que o fruto determina a árvore. A gente pensa isso, né? Mas o cenário que Jesus quer apresentar é exatamente o contrário disso. É a árvore que determina a qualidade do fruto. Porque se nós falarmos assim, o fruto depende, o bom fruto mostra que a árvore é boa, e de novo, né? Apenas isso, eu posso cair num engano de dizer que os fins justificam os meios. Ou num outro engano de dizer que o fruto é apenas algo externo, que não está ligado a quem o produziu. Na conversa de Jesus, tanto o fruto quanto a árvore precisam ser bons. Os fins não justificam os meios. A gente ouve uma linguagem secular de que o que importa são só os seus resultados, eu não me importo o que você faz no seu secreto ou na sua vida. Isso é balela, não está nesse discurso de Jesus. No discurso de Jesus, o fruto importa e a árvore também importa. Esse discurso de que o resultado só depende do resultado e você vai ser conhecido só por causa do seu resultado, não cola com Jesus. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar, tá bom? E o segundo é que, e óbvio, né? O chamado do discipulado de Jesus é um chamado a ser, não a fazer, primeiramente. Nós aprendemos isso em Efésios, né? O fruto não é algo apenas externo, desassociado da sua fonte, da sua natureza. Ao contrário, o fruto obedece à natureza de quem se é. Ok? Legal? Não confundam resultado com intimidade. Eu posso ter muitos bons resultados e ter uma intimidade totalmente fracassada. Mas eu não vou ter bons resultados se eu não tiver uma intimidade fortalecida no Senhor. Não sei se vocês entenderam essa fluência. Segundo, outro cuidado que nós devemos colocar aqui, que Jesus apresenta no verso 45, o coração do homem como o centro das suas vontades. Põe a mão no seu coração aí, irmão. Aí, quem vem há muito tempo na igreja está com a mão no lugar certo. Quem já está vindo agora,
Olha lá, tem gente que colocou a mão na cabeça, que é o lugar certo. Por quê? O centro do nosso pensamento e o coração bíblico não é esse coração de carne que pulsa aqui, a gente fala isso constantemente. O centro do coração bíblico é a mente. O coração bíblico, ele tem mais do que só uma função, né, de vital. Ele é a razão, ele é a emoção, eles são as ações, as vontades, e nós vamos passear por isso aqui hoje. Mas enganoso é o coração do homem, meus irmãos. Não se engane, não confie no seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, cuidado com o seu coração, ele está disposto a te enganar. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza desorganizada, é uma natureza que foi afetada pelo poder da morte, do caos. Sem mim, nada podeis fazer. Nós somos chamados a uma vida de dependência plena ao Senhor Jesus. E é preciso tomar esse cuidado. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas que as aparências podem nos confundir. Eu gosto muito de um pastor chamado Sandro Baggio. E acompanhei ele durante toda a minha juventude pastoral. E ele falava uma frase em inglês muito interessante, eu já citei aqui em outros sermões. Que em meio a um mundo de ilusões, de imagens, ele dizia o seguinte: eu quero Cristo, dê-me um Cristo real, não um falso. Ele falava isso em inglês, tá? Give me a real, don't give me a fake. Eu quero um Cristo real. Porque nós estamos muito propensos, meus irmãos, a transformar o Cristo real num Cristo que está conformado com os nossos próprios desejos. E eu sempre digo isso, se o Cristo de Deus, se Deus não pode dizer não a você, Ele não pode ser o seu Deus. Se tudo que você se relaciona com Deus, Ele tem que dizer sim, então Ele não é seu Deus. Reflita sobre isso e cuidado, são alguns cuidados que a gente precisa colocar. E por último, não são as nossas obras ou bons resultados que nos tornam pessoas boas. Eu posso ter bons resultados e mesmo assim ser um canalha. Ser um cafajeste. Eu posso ter bons resultados e mesmo assim não expressar uma transformação interior sendo tocado por Jesus. Cuidado com isso. O governo que Jesus estabelece sobre nós, meus irmãos, Ele estabelece quando confiamos as nossas vidas por inteiro e por completo nele. Palavras, ações e resultados fluem de uma natureza completamente rendida a Jesus e colocada sobre os seus pés. Apenas quando Jesus governar as nossas vidas que seremos verdadeiramente seus discípulos. Irmãos, nós estamos num ponto crucial aqui do discipulado de Jesus em Lucas. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo enquanto Jesus não governar as nossas vidas. Você precisa ter um diálogo com Jesus e avaliar a sua vida por inteiro e por completo e questionar: por que eu digo Senhor, Senhor e não faço o que Jesus manda? O senhorio, o governo, o controle de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue o controle da sua vida para Jesus. Esse é o fundamento desse sermão. É assim que o sermão vai terminar. Esse é o fim do sermão da planície de Jesus. E a mensagem central é essa. A pergunta que nos faz refletir aqui sobre nossa conduta como discípulos verdadeiros de Jesus é: o que precisamos para que o senhorio de Jesus se estabeleça de uma vez por todas em nossas realidades? E aí a primeira lição é aprendida aqui. Primeira lição: governo vem com transformação de natureza. Eu e você não podemos ser governados por Jesus se as nossas naturezas não tiverem sido transformadas por Ele. Veja, o homem bom, ele
ele produz bons tesouros. Ele tira bons tesouros no seu coração. O homem mau tira tesouros ruins, maus do seu coração. A palavra ruim aqui, maus, ela implica duas características importantes. É podre, inútil. É a frase do Francis Chan que me ocupa a mente, como sempre, né? Quer dizer, eu não tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de fazer sucesso em coisas que não têm valor. Essa é uma frase que me abala muito a minha convicção. Ele disse isso, Francis Chan. Eu não tenho medo de fracassar, eu tenho medo de fazer sucesso em alguma coisa que não tem valor. Meus irmãos, nós somos chamados por Jesus a viver uma vida preciosa, que tem valor, que tem propósito, que tem objetivo, que tem destino. Nós não estamos ao léu, nós não estamos levando a nossa vida como se esse mundo fosse acabar amanhã. Nós estamos sendo chamados e vocacionados como igreja de Jesus para governar com Jesus, para reinar com Ele, para estabelecer restauração, herança, presença de Deus nessa terra. Nós não fomos chamados para viver a vida de qualquer jeito. E quando eu penso nessa estrutura, nesse coração, eu penso sempre ele dividido em três partes. Eu sempre falo isso também. Razão, emoção, afeição e desejos, né? Em uma só área. E vontade ou ação. Algumas pessoas ficam confusas quando eu falo assim, né? Qual que é a diferença entre desejo e vontade? Desejo é algo que, na minha concepção, eu não posso pegar agora. Eu tenho... Ai, tá aberto. Eu tenho vontade de beber água. Então, eu tenho desejo de beber água. Não, eu tenho vontade. Eu estou com vontade, eu estico a minha mão e posso beber água aqui. Está ao alcance da minha mão a vontade. O desejo não está ao alcance da minha mão. Por exemplo, eu desejo comer sei lá, fala uma coisa que você está com vontade de comer aí, para o seu irmão. O que é? Macarrão com frango assado, aleluia. Eu não posso comer um macarrão com frango assado agora, não tem, né? Não sei que os irmãos forem pegar ali para mim, trouxerem no iFood. Não tenho como, então não é um desejo, ele é um desejo, eu tenho que esperar. O desejo, eu passo por um processo de espera, de cultivo, de planejamento, eu tenho que esperar. Agora a água não, tenho vontade, estou com sede, está fácil aqui. Se eu tivesse sede e não tivesse água aqui, seria um desejo. Eu teria que fazer depois. Eu não poderia saciá-lo imediatamente. Então a vontade, preste atenção nisso, está ligada à ação. O desejo está ligado ao planejamento, ao sonho. As duas coisas estão no nosso cérebro, né? Razão geralmente está aqui nessa parte do cérebro. Que põe a mão assim na sua testa. Fala assim, essa aqui é a minha razão. Se você bater a testa, meus irmãos, você fica meio doido. Você fica meio descompensado, perdido, desnorteado. Porque aqui se alojam no nosso cérebro as funções da lógica, do pensamento racional. Põe a mão assim no meio da sua cabeça, assim, ó, bem no meio, assim, isso, conchinha assim. Aqui, geralmente, nesse arco aqui, estão as nossas emoções, as nossas afeições, desejos, ok? Amém? Então, por exemplo, os centros de fala, por exemplo, no nosso cérebro, a neurociência diz que está aqui no meio. Ela está aqui. As mulheres têm 2, né? E os homens têm um só. É neurociência, tá, gente? É fato. Agora põe a mão na sua nuca, assim. Aqui, ó. Diga assim, aqui está a minha vontade. A vontade aqui é o cerebelo, é todo o nosso... toda a ramificação da nossa ação. Então o cérebro vai mandar uma ação para o seu... Por exemplo, você chega no seu trabalho e você quer esmurrar a cara do seu chefe, não é assim que eu... Aí você faz isso, não? Óbvio que não, né? Porque senão você vai preso, né? Tem uma consequência, né? E você vai ser demitido, né? Tal, etc e tal. Mas o que acontece? Você fica com vontade, né? Tá ali, ó, tá na sua frente ali, ó. Você pode fazer. É só uma ordem do seu cérebro, do seu braço, músculo, tá. Simples assim, ó, tá. Mas você não faz, por quê? Porque existe uma relação entre essas partes. Então, isso é o coração humano.
Esse é o coração que precisa de transformação, que é enganoso. Esse é o que Provérbios diz, que acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as nossas ações, os nossos desejos, os nossos pensamentos. É nesse lugar que você vai obedecer a Jesus ou desobedecer a Jesus. É onde você vai fazer escolhas. O nosso coração precisa ser transformado por Jesus, porque senão os nossos frutos sempre serão ruins. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês darão fruto. Nós estamos enxertados em Jesus. E é por causa disso que Ele transforma a nossa seiva, a nossa essência. O coração do homem é enganoso, mas com a transformação é o primeiro passo para uma vida de senhorio. Você precisa render-se a Jesus. Sabe o que é render-se? É levantar as mãos e dizer, eu não tenho mais o que fazer. Com Jesus é assim, ou você se rende ou você se obstina. De novo, a gente acha que existe um meio termo, mas é exatamente isso que Jesus está dizendo que não tem. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, o homem mau tira coisas más do seu tesouro. Nós precisamos ter sido transformados por Jesus. E essa é a primeira convocação desse processo de senhorio sobre a nossa vida. É que venhamos a Jesus com os nossos corações rendidos, dispostos a ouvi-lo. Meu irmão, pare de querer fazer as coisas do seu jeito. Deixa Jesus fazer do jeito dele. Largue mão da sua obstinação, doentia, entrega nas mãos do Senhor, deixa Ele fazer do jeito dele. Eu gosto muito de um pastor que fala que todos os seres no universo obedecem a Deus, menos nós. Deus manda e os pássaros obedecem, as marés, os peixes, as aves, fazem tudo conforme Deus manda. Mas chega no ser humano, a gente é a poeirinha cósmica do universo e acha que pode, levantar a voz como se fosse um Deus e dizer, Deus, você não sabe o que você está fazendo. E a gente ainda fala, eu falei com os irmãos na aula hoje, com quem você pensa que está falando, O bichinho de Jacó, a poeirinha cósmica do universo, acha que pode acrescentar um côvado no seu tamanho, ou um fio de cabelo na sua cabeça? Não, nós não podemos. Para sermos governados por Jesus, o primeiro passo é levantar as mãos e dizer, eu me rendo. Faça do seu jeito. Tome as decisões. Faça como o Senhor quiser. Primeiro passo, primeira lição, transformação. Não, a árvore boa dá bom fruto. Nós só seremos árvores boas se Jesus transformar o nosso coração. Segunda lição está no verso 45. É a lição guarde bem isso. Qual que é a primeira lição? Transformação. Segunda lição é coerência. Irmãos, discípulos de Jesus precisam ser coerentes. Versículo 45. Mas a boca fala do que está cheio o coração. É um alinhamento entre o que a nossa boca diz e o que o nosso coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus, há um registro sobre esse fluxo. Mateus diz claramente, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Até porque, meus irmãos, no molho de tomate que você compra, tem uma porcentagem de pelo de rato que pode estar ali. Sabia disso, né? Está vendo como não é o que entra? Quem comeu molho de tomate hoje, provavelmente comeu uma porcentagem de pelo de rato ou asa de barata. E você está vivo, glória a Deus, aleluia. Não é o que entra, mas o que sai. Por quê? Porque o que sai vem de um coração absurdamente corrompido. É o nosso coração que precisa. Agora veja, quando a minha boca fala, precisa ser verdade no meu coração. É por isso que Jesus pergunta o porquê. Ele não entende.
Ele olha para os seus discípulos e diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ele quase não entende a incoerência dos discípulos. Vocês estão dizendo que são obedientes a mim, mas vocês não fazem o que eu mando. Não existe governo quando há incoerência entre a nossa boca e o nosso coração. Precisa haver um alinhamento entre o que falamos e o que está dentro do nosso coração. É o segundo passo para o governo, é a coerência. O que sai da nossa boca precisa ser útil. O que sai da nossa boca precisa ser frutífero. O que sai da nossa boca precisa estar purificado, limpo. Precisa abençoar as pessoas. Parece que tem uma linha de cristão boca suja que está surgindo aí, né? Fala palavrão doidado, né? Não sentaram na mesa de Jesus e não responderam por que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando. Porque de uma fonte boa não pode jorrar água amarga. Pare de falar palavrão. É só você que se prejudica. Precisa ter uma coerência. O governo de Deus precisa estar alinhado. A nossa boca precisa falar o que está dentro do nosso coração. E o que está dentro do nosso coração precisa ter sido transformado por Jesus para ser útil. Terceira lição. Versículo 46. Só existe governo quando há uma transformação. Só existe governo quando há coerência. Só existe governo quando há uma motivação correta. Quando Jesus pergunta um porquê a você, qual seria a sua resposta? Por que você faz isso? Por que você falou aquilo? Por que você tomou essa decisão? Jesus está perguntando para nós hoje um porquê. Por quê? Porque vocês dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando para vocês fazerem. Qual é a motivação do seu coração em dizer que é uma pessoa obediente? A gente precisa dar uma pausa aqui e deixar a gente refletir um pouco. E responder. Se somos desobedientes, por que continuar professando obediência? Já parou para pensar nisso? Se vivemos uma vida de constante desobediência, por que continuar vindo aos domingos, professando obediência como se nós fôssemos santos aos domingos? É isso. Qual é a sua motivação? Cada um que carrega essa culpa deve responder a Jesus. Eu carrego essa culpa, irmãos. Eu acho que você também. Porque nós estamos buscando um lugar, muitas vezes, que nós não somos. Nós precisamos sondar as nossas motivações reais. Ao fazer uma coisa A, uma coisa B. Se nessa motivação, Cristo Jesus não for o centro de tudo, nós estamos fadados a fazer uma profissão falsa de quem Deus é para nós. De quem Jesus é para nós. Só há transformação quando as nossas motivações estão transformadas, estão alinhadas com o coração de Jesus. Quarta lição, versículo 47. Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante todo aquele que vem a mim. A quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Diga assim: processo. Só há governo de Deus quando estamos submetidos aos processos. Jesus apresentou um processo muito simples aqui. Vir a Ele, ouvir as suas palavras e praticá-las. 3 passos. Vir a Ele,
ouvir as suas palavras e praticá-las. 3 passos para o governo de Deus sobre a nossa vida. Qual é o antídoto para uma fé e um discipulado falso? Processo. Se nós chegamos à igreja, queremos nos tornar membros para cantar no louvor, caiu na motivação, caiu no processo. Se nós viemos à igreja, queremos nos tornar membros, porque nós queremos o status de membros da igreja do Juliano Som, caiu na motivação, caiu no processo. Jesus conhece os nossos corações. Ele sabe o porquê que você está aqui. Talvez você que não saiba ainda. O antídoto para revelarmos uma fé falsa em um discipulado é: nós não estamos dispostos a passar pelos processos. E o processo tem 3 características. Ele é relacional, ele é verbal e ele é comportamental. Vir a mim, relacionamento. Ouvir as minhas palavras, verbal. Eu preciso ouvir a Jesus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso aprender sobre Ele. Terceiro, comportamental. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer a sua vontade. Eu preciso me posicionar. Eu preciso escolher o lado de Jesus. Eu não posso mais ficar falando que estou me relacionando com Jesus, ouvindo as pregações e ficar igual. Quem não deseja passar por isso, não pode ser discípulo de Jesus, vive uma fé falsa. Acordemos, meus irmãos. É assim também que se faz uma igreja forte. Uma igreja forte também se faz por meio dos relacionamentos, por causa do Evangelho. Se faz ouvindo a palavra da pregação, da exposição da Escritura. Uma igreja forte se faz também aprendendo a fazer a sua vontade por meio da comunhão e das práticas semanais. Meus irmãos, as pessoas que dizem que pode ser vivido um evangelho sem igreja, não estão dispostas a serem governadas por Jesus. Porque é aqui nesse lugar, na igreja, que Deus vai testar você, que Deus vai provar você, que Deus vai forjar você na vida um do outro. Uma pessoa que diz que pode viver o cristianismo sem igreja local não está disposto a ser governado por Jesus. É uma pessoa que quer governar a Deus. Ele quer dizer como Deus tem que fazer na vida dele. Isso não pode ser um Deus. Só alguma coisa criada por nós mesmos, pelos nossos ídolos interiores. Para afagar as nossas preocupações, os nossos anseios e as nossas necessidades. Deus tem uma agenda, é nós que temos que entrar nela. A agenda de Deus é a salvação do mundo, é a pregação do Evangelho, é o amor sendo espalhado por meio da pregação, por meio da igreja. Essa é a principal agenda de Deus. É a transformação da sua igreja. Aqueles que afirmam ser possível viver uma vida de discipulado sem igreja local, não compreenderam isso. Jesus não nos chamou para fazer igreja. Já ouviu essa frase? Jesus não nos chamou para fazer igreja, e Jesus não nos chamou para fazer isso ou aquilo. Frases como essa demonstram que desejamos um evangelho sem cruz. Não estamos dispostos a praticarmos as palavras de Jesus. Querer Jesus sem querer a sua igreja é o mesmo que dizer que queremos construir a nossa casa sobre a areia. Quarta lição, processo. Transformação, coerência, motivação, processo. Quinta e última lição. Versículo 48. Esse que ouve as minhas palavras e as pratica, como ele disse no versículo anterior, é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala,
lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Quinta lição: trabalho. Dá trabalho ser governado por Jesus. Porque nós não podemos construir as nossas casas sobre as aparências. Nós precisamos cavar fundo até encontrar a rocha. E é muito interessante que Mateus apresenta interessante que Mateus apresenta de uma outra forma. Mateus diz onde, né? Ele fala só a rocha, né? Que construiu a sua casa sobre a rocha e o que construiu a sua casa sobre a areia. Lucas é um pouco mais detalhista. Ele diz assim, que aquele que construiu a casa sobre a rocha cavou fundo até encontrá-la. Nós estamos sendo chamados a sair dessa superficialidade no Evangelho e a cavar até encontrarmos o firme fundamento que é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo não vai ser encontrado na superficialidade, nem das relações, nem do verbo, das relações verbais e nem das relações comportamentais. A gente precisa cavar fundo para encontrá-lo. E isso dá trabalho, demora, custa. Nós precisamos mudar a nossa postura em relação à prática da confiança, entender que é preciso cavar até encontrar Jesus. É interessante que as águas são símbolos de caos na Bíblia. Mares, águas, as forças das águas, né? Tem aquele versículo que a gente fala sobre o encontro de casais, geralmente, né? As muitas águas não podem levá-lo, né? Não podem afogá-lo, né? Mas é essas situações da vida que nos abatem. É interessante que é sobre isso que nós estamos falando. Quer dizer, um verdadeiro discípulo se prova quando uma situação adversa se depara contra ele. É quando uma situação adversa vem que nós vamos saber se as nossas casas estão sobre a rocha ou estão sobre a areia. E como eu disse, é preciso trabalhar. É preciso investir tempo, recursos, para que nós possamos encontrar profundidade. Se você não está disposto a trabalhar, Jesus não vai governar a sua vida. Se você não estiver disposto a limpar as coisas internas no seu coração, Jesus não vai governar a sua vida. Ele não vai ser Senhor da sua vida. Talvez você diga, Jesus é meu Senhor, mas Ele vai perguntar a você, por que vocês dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo, o que eu mando? É muito simples. As águas vão revelar o seu alicerce. Como eu disse no começo, sobre o governo de Jesus, não existe por proporções, existe ou ele é ou ele não é. No versículo 49, preste bem atenção. Mas o que ouve e não pratica, e aí ele não está dizendo só do que ele falou na árvore, ele está falando sobre tudo, desde o início do capítulo 6. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados são vocês que agora choram, bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem. Ele está falando de tudo isso. Ele está falando sobre o amor aos inimigos, ele está falando sobre as perseguições, ele está falando sobre os julgamentos, ele está falando sobre o cisco no olho e a trave o cisco do seu irmão e a trave do seu. Ele está falando sobre a sua cegueira, ele está falando sobre tudo isso. Mas o que ouve
e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerces. E quando vêm as águas, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a sua ruína. É interessante essa palavra de Lucas. Primeira, duas curiosidades aqui para a gente ir caminhando para a conclusão. A conclusão é muito simples. Ou Jesus é Senhor da sua vida ou Ele não é. Ou você está disposto a ser transformado por Ele, a promover coerência entre a sua boca e o seu coração, a sondar as suas motivações em tudo, a vivenciar os processos. O que mais? A investir trabalho, ou Jesus não vai ser Senhor da sua vida. Tempo, trabalho é tempo, dinheiro, investimento. E o que ele está dizendo? Que quando as águas bateram, e a curiosidade primeira é a seguinte: a terra da Palestina, do qual os ouvintes desse texto estavam ouvindo, era dura. A gente pode achar que a terra dura é suficiente para segurar as águas desta vida. E muitos palestinos, por encontrar um terreno sólido, muitas vezes não cavam até as pedras. Mas é falso. É uma falsa segurança. A terra dura nos dá uma falsa segurança. A única coisa que nos dará segurança real são as rochas. É quase que Jesus está falando aqui, quase que parecido com o que Isaías 28:16 vai falar. Uma profecia de Isaías que diz que ele havia lançado uma pedra fundamental sobre o seu povo. Eu gostaria de ler depois no final com vocês esse texto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que cuidado ao encontrar uma terra dura, não desista de continuar sendo governado por Jesus. Porque pode ser apenas uma aparência de segurança, mas que não suportam o juízo de Deus. A única coisa que suporta o juízo de Deus é o sangue de Jesus. É o preço que Jesus pagou por mim e por você. É quando nós entregamos e confiamos as nossas vidas ao verdadeiro alicerce. Não nos enganemos, ou Jesus assume o controle sobre nossas vidas e nos submetemos ao seu total senhorio, ou Ele não o será de nenhuma parte de nós. A marca para que Jesus assuma o governo sobre nossas vidas é se praticamos essa palavra em nosso dia a dia. E essa prática depende de perceber aquilo que é real e aquilo que não é real. E a segunda curiosidade é que Lucas apresenta: grande foi a sua ruína. A palavra é destruição total. Não se engane. As águas que virão sobre nós, do juízo de Deus, não pouparão meias verdades. Não pouparão aparências. Não pouparão mentiras. Não pouparão escândalos escondidos. Não pouparão. Ou nós estaremos firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus, ou nós seremos destruídos pelas águas do juízo de Deus. Grande foi a sua ruína. Jesus é realmente nosso Senhor? Somos convidados a dar uma resposta a esse sermão, meus queridos. 5 perguntas. Estamos realmente desenvolvendo nossa vida com Jesus a partir de uma relação diária e constante?
Transformação vem por meio de relacionamento. 2, nossas palavras estão de acordo com uma natureza transformada e coerente ao controle de Jesus sobre nós? O que tem saído da minha boca é condizente com uma nova natureza transformada por Jesus? 3, ao ouvir as palavras de Jesus, ao me relacionar com a igreja de Jesus, qual tem sido o meu interesse real? Chamar Jesus de Senhor, Senhor, reflete a realidade das minhas escolhas e ações diárias? 4, estamos dispostos a passar pelo processo do discipulado? Relação constante, ouvir constante, práticas constantes. 5, estamos dispostos a trabalhar arduamente para colocar nosso fundamento em Jesus? Em quem você confia? Eu acho que o convite para nós essa noite é um convite para arrependimento, meus irmãos. É um convite para lançarmos mão de toda a aparência, nos posicionarmos diante de Jesus de uma forma coerente e dissermos assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Toma o controle da minha vida. Eu não quero mais viver uma vida de aparências com o Senhor. Eu não quero mais viver uma vida de superficialidade com o Senhor. Eu não quero mais viver uma vida sem propósito, sem destino, sem realidade. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero ter uma fé genuína, verdadeira. Eu não quero ser abalado por qualquer água desta vida. Eu quero permanecer firme quando as águas do juízo, quando as águas deste mundo vierem contra mim. E nós só poderemos nos manter firmes se estivermos alicerçados na rocha que é Jesus. Isaías, e para terminar, Isaías 28, se não me engano é o verso 16, diz assim, é uma profecia. Olha que interessante o contexto de Isaías 28, vou ler a partir do versículo 14. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores. Preste atenção. Vocês que governam este povo que está em Jerusalém, por que vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura? Quando passar a catástrofe arrasadora, não os atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Meu Deus, eu não tinha lido esses 2 versículos. Versículo 15, portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Acho que essa profecia é um resumo do que Jesus ensinou para a gente, esses 3 versículos, nesses últimos versículos do livro de Lucas. Meus irmãos, com toda a doçura do mundo, eu queria convidá-los para uma decisão. Nós não podemos mais ficar no meio termo. Nós não podemos mais dizer que somos de Jesus e praticarmos obras mortas, infrutíferas. Chega. É tempo de nós consolidarmos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus, confiarmos em Jesus. Nós não somos nada.
Nós precisamos dele. Então é preciso se lançar. Give your life to Jesus Christ today. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Ele é a rocha inabalável. É Ele que vai proporcionar segurança. Sua construção não será de nada se você não estiver firmado em Jesus. Não dá mais para brincarmos de cristão, para brincarmos de crente. Nós precisamos nos posicionar. O mundo precisa enxergar na igreja de Jesus discípulos verdadeiros. Pessoas que morrem por amor a Jesus, que não estão preocupadas com cargos, com posições, mas estão preocupadas em agradar o Senhor, estão preocupadas em arder de amor por Jesus, em levar o perdido à presença de Deus. Nós temos muito mais coisas importantes para nos preocupar, meus irmãos, porque a passos largos esse mundo caminha para o inferno. E o que nós estamos fazendo? Aplaudindo, dando risada, levando a nossa vida como se fosse nada. E o Senhor está contando com seus discípulos verdadeiros, convidando-os a construir a sua casa sobre a rocha, para alcançar o perdido pecador. É sobre isso. Você acha que você tem dinheiro, ou você tem posições porque você é bom? Não, Deus te colocou nesses lugares para que outros possam conhecer a sua grandeza e o seu amor. Há um propósito muito maior para as nossas vidas seculares do que ganhar dinheiro e pagar boletos. Deus te colocou onde você está para que você viva de acordo com a sua presença, para que você seja de fato um discípulo verdadeiro, e das suas palavras saiam vida, amor, e saiam juízo de Deus, e saiam convite, chamando pessoas ao arrependimento. É isso que eu queria fazer com vocês nessa noite. Eu queria convidar você ao arrependimento. Meu irmão, não tem outra coisa a fazer a não ser nos ajoelharmos diante de Deus e chorarmos as nossas mazelas, e dizermos: Senhor, nós não construímos a nossa casa sobre a rocha, nós estamos na areia, numa aparência medíocre, vil, pífia. E o Senhor está nos chamando: vem para baixo, cria raízes, encontre a rocha, pare de viver uma vida medíocre. Esse é o convite dessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja. Senhor, não há uma resposta simples, Senhor, a dar para a sua pergunta: por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que mando? Porque de fato, Senhor, nós estamos muito perdidos mesmo. Perdidos nas nossas miminices, perdidos no nosso frufruzento, que a gente faz todas as coisas com luz, com um monte de coisa. Nós estamos perdidos, Senhor. Nós precisamos do Senhor nos chamando para a realidade de que nós precisamos ser governados por Jesus. Ou nós somos governados por Jesus, ou não somos. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela superficialidade com que temos levado as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, porque o Senhor está chamando discípulos verdadeiros, Senhor, para um processo de entrega total, de confiança total, Senhor. E nós não queremos cavar muito, nós não queremos muitos relacionamentos, nós não queremos muito enfrentamento, não. A gente quer uma vida mais leve, mais pacífica, não. Nós não queremos mergulhar, porque no mergulho vai quebrar muita foice, vai quebrar muita enxada, porque o terreno é duro, onde a rocha está é difícil de chegar. Senhor, nos perdoa pela nossa apatia, pela nossa fraqueza, Senhor, diante desse sermão. Nós precisamos do Senhor. Senhor, eu oro para que a rocha inabalável, Senhor, seja o nosso firme fundamento, e nós confiemos, e nossa casa seja construída sobre essa rocha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sobre cada irmão que ouviu esse sermão nessa noite, que haja uma resposta, ó Deus, amanhã, e depois de amanhã, e na quarta e na quinta, Senhor, que haja uma resposta genuína, Senhor, ó Deus, de devoção, de sede, de fome, Senhor, de Ti, de entrega total, Senhor. Nós precisamos ficar implorando para as pessoas abrirem suas casas para receberem o Evangelho, para que outras pessoas sejam alcançadas. Como se isso fosse muito, Senhor. O Senhor
entregou tudo, o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça, o Senhor morreu numa cruz pelado. E nós não conseguimos abrir as nossas casas para Ti, porque temos receio, porque temos preocupações. Vão levar o nosso carro, vão levar a nossa coisa, vão sujar o nosso chão. Que levem, Senhor, que sujem, que percamos, Senhor, mas que vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome santo e povoem os céus. Encontre em nossos corações, Senhor, pessoas de fibra dispostas, Senhor, a serem governados pelo Senhor Jesus. Senhor, encerra, Senhor, na nossa vida o tempo de meninice, de imaturidade, Senhor. Senhor, starta em nossas vidas um tempo de fibra, Senhor, de guerreiros, Senhor, de soldados do Senhor. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que cavam fundo, encontram a rocha que é Jesus. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos essa dádiva, Senhor, essa graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, encontre em nós, Pai. Encontre em nós.